Boa noite. A partir desse momento, você está assistindo ao Espaço Público, programa de entrevistas ao vivo da TV Brasil. Hoje nós vamos entrevistar o advogado Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade, primeiro organismo criado pelo Estado brasileiro para apurar a tortura e as mortes ocorridas durante o regime militar. Hoje, não por coincidência, em mais um dos muitos episódios que ilustram o jogo de pressões contrárias à investigação da verdade, foi possível comprovar, quem sabe definitivamente, a participação do general José Antônio Belling na tortura e morte do empresário e deputado Rubens Paivas, uma das grandes e mais conhecidas vítimas da tortura. Você pode participar do programa enviando suas perguntas e opiniões por meio das redes sociais. Para entrevistar Pedro Dallari, nós temos aqui uma convidada especial, a jornalista e colunista Hildegard Angel, que é irmã de Stuart Angel, torturado e morto pela ditadura, e filha da estilista Zuzu Angel, morta quando procurava conhecer o paradeiro de seu filho. Aqui ao meu lado, como sempre, está o jornalista Florestan Fernandes, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, Pedro. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros de debate. Bem, o senhor é o mais longo coordenador da Comissão Nacional da Verdade. E o país aguarda, em dezembro, o relatório da Comissão da Verdade, que fez um trabalho aí de mais 2 anos aproximadamente. Exatamente. Né? O que nós vamos aprender sobre a tortura que nós já não sabíamos? O que nós vamos aprender no fim desse período que passou há tanto tempo, mas tão pouco sabemos? Eu acho que talvez a maior lição seja o aprendizado de que a tortura no Brasil, no período do regime militar, foi produto de uma política de Estado. Não foi algo gerado por alguns excessos de alguns psicopatas, foi uma política de Estado. Houve uma opção do regime por usar as graves violações de direitos humanos como, para usar uma expressão contemporânea, uma política pública, e isto tem reflexos até hoje no Brasil. O fato de que até hoje no Brasil se tortura de maneira sistemática em delegacias de polícia é produto justamente do fato de que houve essa política de Estado e ela não foi eficazmente combatida. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o coordenador da Comissão da Verdade. Aos 55 anos, Pedro Dallari nasceu em São Paulo, numa família onde o direito e a política sempre andaram lado a lado na luta por causas progressistas e na defesa dos direitos humanos. Seguiu o mesmo caminho. Formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo em 1981. Depois, em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Livre docente em Direito Internacional pela USP, também foi vereador e deputado estadual e secretário da Prefeitura de São Paulo. Nomeado para a Comissão Nacional da Verdade em setembro de 2013, 2 meses depois tornou-se coordenador dos trabalhos, função que deve exercer até dezembro deste ano, quando a comissão encerra suas atividades. Criada em maio de 2012, a Comissão Nacional da Verdade tem como objetivo apurar as violações de direitos humanos ocorridas entre setembro de 1946 a outubro de 1988, período entre o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas e os primeiros anos da transição democrática. Além disso, tem como função recuperar a memória sobre torturas, mortes e perseguição política cometidas por agentes do Estado. Em pouco mais de 2 anos, a Comissão Nacional da Verdade ouviu mais de 1.000 depoimentos em sessões privadas e públicas. Apurou um sistema de cooperação entre as diversas ditaduras na América do Sul no mesmo período. Ouviu mulheres vítimas da tortura e da brutalidade sexual. Investigou a violência contra sindicalistas e populações indígenas. A comissão ainda ouviu policiais e militares envolvidos com a tortura. Não conheço, nunca vi. Responsável por revelações chocantes mostradas pela TV, 1 mês depois de seu depoimento à comissão, o coronel da reserva Paulo Malhães morreu assassinado em casa em circunstâncias que até agora não foram inteiramente esclarecidas. Ao dar resposta ao anseio dos brasileiros para conhecer sua história, a Comissão da Verdade inspirou o nascimento de pelo menos uma centena de comissões autônomas, que reúnem milhares de cidadãos que se dedicam à reconstrução da memória do país em assembleias legislativas, câmaras municipais, universidades, sindicatos e empresas estatais.
Pedro, recentemente a jornalista Miriam Leitão disse que tornou público que ela foi torturada aos 19 anos de idade, quando estava grávida, foi colocada nua numa sala, junto com uma jiboia, uma sala escura. E ela guardou essa história durante 40 anos. Eu acredito que muitas pessoas devam ter histórias parecidas, guardadas e que não foram ainda tornadas públicas. Ela disse que espera um pedido de perdão, no mínimo, do Exército e das Forças Armadas. Você acha que um dia esse pedido virá? Virá. Virá porque é inaceitável, diante de tudo que se sabe, que as Forças Armadas continuem se não negar, a não reconhecer que houve um quadro generalizado de graves violações de direitos humanos, tortura, execução e morte, onde as Forças Armadas tiveram um papel protagonista e até para o bem delas, até para uma perspectiva que é muito importante na lei que criou a comissão, que é a perspectiva da reconciliação, elas devem reconhecer isso. Eu acho que será um passo importante e nessa reta final dos trabalhos, a Comissão Nacional da Verdade tem insistido muito nessa solicitação, ou seja, nessa manifestação. Só perguntando uma coisa, como é que o senhor combina a ideia de um pedido de desculpas, o senhor fala com tanta convicção, com as reações de militares que nós vemos aí? São reações isoladas, são reações de aposentados, tem gente que fala até que tem gente que já está meio gagá se manifestando, como teria sido um oficial. Como é que o senhor combina esse seu otimismo, que eu acho que é otimismo, com isso que a gente está assistindo aí? Veja, essa predisposição à não colaboração parte basicamente de militares da reserva, que estiveram envolvidos efetivamente com esse quadro de violações. Essa não é, Paulo, a realidade dos atuais oficiais e comandantes, né, das Forças Armadas. As pessoas que estão lá hoje não se envolveram com isso, não têm responsabilidade e estão arcando com as consequências de uma visão corporativista de maneira muito ruim. Mas o senhor sente uma insatisfação nessas pessoas que estão aí hoje em relação a esse passado tenebroso que tanto polui, contamina a imagem das Forças Armadas de hoje? Eu sinto constrangimento, Edgar. Dou um exemplo. Nós temos feito visitas a instalações militares, né? Isso é muito pedagógico. Fomos à base aérea do Galeão e visitamos, em geral, esses lugares que foram utilizados para tortura com vítimas. E somos muito bem recebidos pelas Forças Armadas, em geral são jovens oficiais, e fazemos uma visita às instalações. E essas vítimas nos ajudam a configurar o cenário. Então, explicam, aqui eu fui torturado, aqui eu fui preso, aqui eu levei choque. O constrangimento dos jovens oficiais é impressionante. Porque é evidente que é uma situação de desconforto, eles não se envolveram com isso, eles não têm responsabilidade com isso e são colocados diante de uma situação que para eles é profundamente constrangedora. E eu sou, não sei se é otimista a palavra, mas eu acho que essa situação, essa contradição não poderá durar eternamente. Não é? Em algum momento, assim como ocorreu em outras organizações, as Forças Armadas vão ter que reconhecer que houve um erro, que não deveria ter ocorrido isso, que não é o padrão das Forças Armadas e não é mesmo, não há na história brasileira uma tradição de tortura nas Forças Armadas. No Estado Novo do Getúlio, por exemplo, se torturava na polícia, não no Exército, né? E isto vai ser muito importante a hora que ocorrer para superar essa situação. Agora, mas o senhor sabe, desculpe, vai. Que essa onda pega, né? Hoje o Ministério Público no Rio de Janeiro foi surpreendido porque foi acatada o pedido de uma liminar para um habeas corpus para suspensão da ação penal do deputado Rubens Paiva, né? E amanhã isso vai ser julgado, o habeas corpus, no Tribunal Regional Federal. E o Grupo Tortura Nunca Mais está fazendo um apelo para que todos nós, filhos e parentes ou simpatizantes com a causa dos torturados, dos desaparecidos políticos, compareçamos amanhã lá durante essa sessão. O senhor não acha que essa onda intransigente, reacionária, está pegando, está crescendo, a ponto dela estar no cerne, no momento da discussão da campanha eleitoral? Bem,
Deixa eu só complementar, porque eu acho que ela tocou no ponto. A comissão, na verdade, fez um trabalho, mas parecia um trabalho quase silencioso. Assim, no momento que a campanha eleitoral dá sinais de que podem haver mudanças, que pode haver, inclusive, retornos, né? Forças assim que não se identificam tanto com a apuração da tortura, que não tem esses interesses, a gente começa a ver a turma que poderia se comprometer com isso, mostrando a cara, levantando a cabeça. Você sente isso? Com orgulho. Você sente isso? Veja, eu não sinto tanto, não. E vou explicar, vou mostrar, dar um exemplo. Que há uma grande insatisfação com a política, indiscutível, né? Basta ver as manifestações do ano passado e o próprio fato de que esse quadro eleitoral é tão indefinido, inclusive porque os partidos tradicionais não mostram a mesma vitalidade, é evidente. Que há insatisfação com os políticos, maior ainda, né? Mas vejam, nós tivemos em 31 de março a passagem do cinquentenário do golpe militar de 64. E apesar desse quadro todo de insatisfação, que poderia sugerir então uma certa nostalgia pela ditadura, como ocorre na Europa, por exemplo, isso não ocorreu no Brasil. As comemorações dos adeptos do golpe militar de 64 foram pífias. O Clube Militar do Rio de Janeiro, que sempre alardeou com alta voz a sua condição de defensor do golpe, teve que fazer uma cerimônia fechada na Barra da Tijuca porque não conseguiria fazer nada mais expressivo. Portanto, eu achei interessante esse sintoma. Ou seja, mesmo no momento de crise da política brasileira, a sociedade não abandonou a democracia. Ruim com ela, melhor, né? Ruim com ela, pior sem ela, tá certo? E isso me deixa, então, com a convicção de que não há um clima mais favorável a esse combate a essa visão que permeou aí o regime de 64, e o que há é uma reação muito forte daqueles que estão sendo atingidos. A sociedade civil não perdeu o pé com relação aos cursos ministrados na Academia Militar? Quer dizer, esses jovens militares que estão agora em cargos maiores não tiveram um ensinamento diferente ou pouco democrático do que aconteceu no país? Sem dúvida. Isso dá para ser recuperado? Veja, é um processo demorado, mas uma das recomendações que a Comissão Nacional, na verdade, vai fazer, ontem mesmo, em Brasília, nós discutimos isso, é justamente a mudança do ensino militar, né, nas academias militares. Isso tem que evoluir, não é? Agora, uma coisa, o senhor fala estabelece uma distinção entre o pessoal da reserva, vamos falar assim, né? O pessoal que pôs a mão na massa na ditadura e o pessoal que hoje está se formando. O senhor diz que da parte do pessoal que está aqui existe o constrangimento, existe até uma disposição de colaborar. Eu tenho informações que existe, que isso é real, que não é o que o senhor está falando é para ser gentil, é fato. Mas eu queria que o senhor desse exemplos dessa colaboração para que as pessoas entendessem que essa coisa de como é que isso está funcionando. Se tem contatos, em que áreas que eles estão colaborando, no que realmente eles estão ajudando, caminhando em direção a isso que é o encontro do Brasil com ele mesmo. Quer dizer, a gente não pode conviver com pessoas, né, que defendem a tortura. Né? Assim como os alemães acertaram uma conta com os campos de concentração, com o Holocausto, que são coisas de outra natureza, mas também que tem uma semelhança aqui, a gente não pode conviver com isso. A gente tem que ser um país que se reconcilie nisso aí. Como é que é isso? Veja, dou um exemplo. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Eu, como coordenador da Comissão Nacional da Verdade, eu dirijo um órgão de Estado. Portanto, eu não faço política. Eu não tenho nenhum tipo de interlocução com as Forças Armadas que não seja através do ministro da Defesa. Eu tenho cuidado de fazer isso porque não cabe a mim ficar frequentando os quartéis para fomentar qualquer tipo de dissensão. Agora, os nossos pedidos suscitam esse debate interno. E uma das conquistas recentes da comissão, muito importante, foi obter as chamadas folhas de alteração. A folha de alteração é o documento que registra todo o histórico funcional de um militar. Não apenas os locais onde ele serviu, mas cada pagamento de diária que ele teve. Isso nos permite rastrear por onde aquele militar passou. E o que ocorria? Desde setembro nós estávamos pedindo as folhas de alteração e não nos foi dada essa documentação, né?
Mas insistimos, né, pressionamos, fui ao ministro da Defesa e ao final, e certamente houve um debate interno lá, as folhas vieram. Né? E nós, na semana passada, recebemos 115 folhas de alteração, que são documentos muito importantes, que vão ajudar muito na reta final da comissão. E isso foi possível, Paulo, certamente porque houve um debate lá dentro e certamente tinha um setor mais linha dura, que não queria dar os documentos, e prevaleceu o bom senso, e a comissão trata com respeito. Nós não estamos divulgando os militares cujas folhas de alteração, os nomes, porque pode ser que haja pessoas que não tenham nenhuma relação e nós não queremos expor ninguém. Né? Essas informações estão sendo tratadas com sigilo. Então houve, sem que tivesse que haver propriamente uma negociação, mas o próprio processo conduziu a um resultado positivo. Por isso que eu acho que nós estamos indo. Agora, é lento. É lento, né? O Brasil tem essa característica, né? O que poderia ocorrer em 2 anos, 5 anos, 10, aqui são 20, 30, 40 anos, que realmente, e eu compreendo, por exemplo, a insatisfação das famílias, a irritação é realmente de lascar. Né? Nós ouvimos o jornalista e escritor Paulo Marcum, também ex-preso político. Ele enviou uma pergunta ao nosso programa, vamos ouvir. Em 1975, eu tinha 23 anos e era chefe de reportagem da TV Cultura. Fui preso uma semana antes do jornalista Vladimir Herzog. Naquela época, mais de 100 pessoas foram presas aqui em São Paulo, acusadas de pertencerem ao Partido Comunista, que na época era clandestino. A minha pergunta para o Pedro Dallari é a seguinte: o que é possível obter de informação efetiva sobre o sistema de tortura e de prisões ilegais que acontecia no tempo da ditadura, para além dos depoimentos bombásticos de um ou outro ex-participante desse sistema? Basicamente, saber as cadeias de comando. Né? Hoje, o que talvez seja a maior conquista da comissão é demonstrar que essas graves violações de direitos humanos decorreram de uma política de Estado com uma cadeia de comando. Né? Em cada uma das forças, em paralelo à estrutura regular da força, havia, a partir dos chamados centros de informação, o centro do CIEX do Exército, o CENIMAR da Marinha e o CISA na Aeronáutica, uma estrutura que envolvia justamente a prática deliberada dessas condutas a partir de comandos que estavam vinculados aos ministros militares, ou seja, não era algo que ocorria na caserna ali, né, no porão, era algo que obedecia a essas cadeias de comando com estratégias, né? Por exemplo, o depoimento que o delegado Cláudio Guerra, que delegado civil do Espírito Santo nos deu, muito importante, em que revela que para a prática de execução os agentes eram remanejados de seu estado de origem, justamente para que eles praticassem a execução fora do local onde ele atuava habitualmente. Então, o Cláudio Guerra nunca torturou e matou no Espírito Santo, onde era delegado. Ele fazia em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. Isto é algo que vai se demonstrando de uma maneira muito rigorosa. Né? Bem, e eram equipes, né? Pequenas equipes que sempre trabalhavam em conjunto. Exatamente. E pequenas equipes que trabalhavam e que circulavam muito. Né? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o coronel Paulo Malhães, a que se fez referência no começo, na abertura do programa. Nós vamos encontrá-lo em vários locais diferentes, exercendo funções a partir justamente do comando de Brasília. Isso vocês obtêm através das folhas de alteração? Através de uma série de documentos. Paulo Malhães, por exemplo, você localizar o que ele fez, onde ele estava... Hoje nós temos a folha de alteração dele. Tem. Mas nós obtivemos a partir de um conjunto de informações, porque isso é muito importante e é justo que se reconheça. A apuração da verdade não começou com a Comissão Nacional da Verdade. Os primeiros documentos que identificam tortura, práticas, listas de torturadores foram feitos por vítimas ainda no período da ditadura. Então, quando a Comissão da Verdade passa a pesquisar esse processo, esse momento, e passa a levantar as informações, ela já conta com uma série de levantamentos que vêm sendo feitos já desde então. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com nossa entrevista com Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade.
Participe do programa enviando perguntas e opiniões por meio dos endereços que aparecem aí na sua tela. Nós voltamos já, não saia daí. O Espaço Público está de volta e hoje conversa com Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Vamos ver agora uma reportagem sobre outros países que também enfrentaram a tragédia da tortura e entender como eles enfrentaram essa questão. Um dos primeiros países a entrar no ciclo de regimes militares da América Latina nos anos 60, o Brasil foi um dos últimos a tentar esclarecer os crimes ocorridos naquele período. Na Argentina, no Chile e no Paraguai, oficiais militares e policiais acusados de torturar e assassinar inimigos do regime foram levados a julgamento e cumprem pena de prisão. O general Rafael Videla, presidente da Argentina no período mais negro da ditadura, foi condenado à prisão perpétua. No Chile, os responsáveis pelo assassinato de Orlando Letelier, ministro do governo de Salvador Allende, também foram presos e condenados. Na África do Sul, onde a tortura era um dos instrumentos para a conservação do regime do apartheid, os oficiais acusados foram levados a julgamento, mas eram perdoados com a condição de que confessassem os crimes que haviam cometido. No governo Fernando Henrique Cardoso, as vítimas da violência e seus familiares passaram a receber reparações em dinheiro, pagas também em outros países. Até agora, contudo, nenhum caso de tortura foi levado a julgamento criminal e ninguém foi punido, o que reflete um conflito de interpretações sobre a lei de anistia, aprovada no final do regime militar. Um dos pontos de vista é que a lei de anistia valeu para os dois lados. O argumento é que se a violência dos adversários do regime foi esquecida, também se deve esquecer a violência de quem agia em nome da ditadura. A outra interpretação considera que os adversários do regime foram punidos pela própria ditadura que combatiam, muitas vezes sem direito a um julgamento justo. Pode-se alegar ainda que, conforme a Constituição de 1988 e a jurisprudência universal, a tortura é um crime imprescritível, inafiançável e não passível de anistia. A primeira interpretação tem prevalecido ao longo dos anos, com apoio inclusive de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, contudo, uma série de fatores, entre eles a Comissão da Verdade e a mobilização das famílias das vítimas, tem mostrado que, como aconteceu em outros países, a sociedade brasileira tem o direito de julgar agentes do Estado acusados de crimes que jamais foram autorizados por lei. É um debate que o país irá fazer a partir de 2015, quando a Comissão Nacional da Verdade deve divulgar um relatório sobre os casos apurados e as recomendações para que os erros do passado não se repitam. Pedro, como é que uma comissão que não tem poder de fazer justiça pode refazer essa história e punir as pessoas que cometeram esses crimes? Eu percebi uma certa insatisfação de muitos dos torturados, dos perseguidos. Eles reclamam muito disso, que é uma comissão que no fim não vai levar nada a não ser esclarecer alguns fatos. Você concorda com isso? Veja, essa foi uma decisão do Congresso Nacional. A Comissão Nacional da Verdade, por explícita disposição da lei, ela não tem poder jurisdicional, ou seja, ela não julga, ela não processa, ela não condena, ela não absolve. Quem faz isso é o sistema de justiça, é o Ministério Público e o Poder Judiciário. Em alguns países, na África do Sul, por exemplo, se deu à Comissão da Verdade o poder, por exemplo, de transigir. Na medida em que houvesse depoimentos, aqueles que a anistia só era dada em função da colaboração daquele que contava. Cada país teve a sua história. O Brasil não fez isso. Para começar, a Comissão Nacional da Verdade foi criada com muito tempo já, não é? O fim do regime militar foi em 1985. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada só em 2012, não é? Portanto, já passados aí décadas, né, da comissão. Então, isso realmente é uma característica da comissão brasileira. Mas eu acho que, na medida em que isso já está acontecendo, que a comissão vai expondo os fatos e vai mostrando a realidade, isso tende a gerar um debate na sociedade como está ocorrendo. Eu gostaria de dar o meu depoimento como familiar. Eu estou muito satisfeita, porque não é questão da comissão ter poder ou não ter poder. É questão da comissão querer.
porque essa não é a primeira comissão. Ironicamente, a primeira comissão, que era um conselho proposto pelo grande jurista Sobral Pinto, foi instalado em 1971 pelo presidente ditador Médici. Eu trouxe isso porque eu encontrei este livro da mamãe. O Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, presidido pelo ministro da Justiça, que era o Buzaide. Dele fazia... Que ironia. E dele fazia parte, inclusive, um grande especialista em tortura, fazendo a defesa da vítima, que era o Filinto Miller. Olha que irônico. E mamãe foi assistir, acho que a primeira sessão em que foi discutido o caso do Rubens Paiva. Do mesmo Rubens Paiva, este caso que se prolonga. E nessa ocasião, o Pedroso Horta colocou, eles queriam abrir, era uma sindicância, nem era um inquérito. E o Pedroso Horta falou que se sumir um sabre no almoxarifado das Forças Armadas, abre-se um inquérito. Mas uma pessoa humana querem abrir uma sindicância. E do Stuart Angel, sequer sindicância, sequer inquérito. Eles determinaram um arquive-se, porque era esse o apreço que havia pela pessoa humana, era uma brincadeira. Então, um conselho, uma comissão, quando ela quer, ela faz. O Pedro Dallari é um homem destemido. Quando Cláudio Guerra lançou o seu livro, em que ele revelava o nome do homem que praticou, que colocou em prática a conspiração, a tocaia, que matou a Zuzu Angel, uma mulher de 1,55 m de altura, numa madrugada solitária na Barra da Tijuca, eu fui a várias comissões, não vou declinar nomes. Eu fui a vários grandes jornalistas que investigavam e faziam grandes reportagens sobre aquele período. Eu fui até a órgãos jurídicos importantes, mas foi ele quem teve coragem, foi destemido, foi atrás deste homem e o escutou. E tudo com grande discrição. Eu fiquei sabendo no dia que este homem daria este depoimento e fui acompanhar na internet. Assim como eu soube na véspera que ele viria ao Rio de Janeiro fazer um anúncio sobre o meu irmão. Não havia holofote, não havia oba-oba, não havia preocupação. Então, isso é uma comissão, porque isso é uma satisfação para a história. Entendeu? Eu agradeço o registro, e realmente nós tínhamos essa preocupação. No caso do Cláudio Guerra, eu até hoje temo pela vida dele. Temo pela vida dele. Eu disse isso a ele, o Dr. Zé Carlos Dias estava inquirindo comigo, ofereceu, inclusive, o apoio da comissão para algum tipo de proteção à testemunha, ele não quis. Ele se tornou uma figura religiosa, uma pessoa muito religiosa e tem suas convicções e prefere ter a proteção que a religião lhe dá, o conforto que a religião lhe dá, mas essa foi uma situação realmente muito difícil e por isso que a comissão trabalhou com muito cuidado nesse caso, né? Bem, nós ouvimos a jornalista e cineasta Paula Saqueta, que foi codiretora do documentário 12.528, sobre a Comissão da Verdade. Ela nos enviou uma pergunta e vamos ouvir. Em 2012, logo depois da instalação da Comissão Nacional da Verdade, tiveram início os esculachos contra torturadores e agentes do Estado que colaboraram com a ditadura. Além dessas ações, foram criadas comissões municipais, estaduais, setoriais, Brasil afora. Como o senhor vê essas ações da sociedade civil? Elas complementam o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, trazendo a terceira perna que falta ao tripé da memória e verdade, ou seja, a justiça? Sem dúvida, né? Eu acho que sim, porque um dos legados importantes da Comissão Nacional da Verdade é essa grande rede de comissões da verdade, né? Hoje
Se nós somarmos as comissões da verdade estaduais, municipais, universitárias, nós vamos chegar a cerca de 70 comissões que funcionam com regularidade. Isso confere a essa investigação e a essa militância uma capilaridade muito grande. Sendo que a Comissão Nacional da Verdade tem prazo. No dia 16 de dezembro nós acabamos, né? Pela lei, nós vamos deixar de existir. Dia 10 de dezembro entregamos o nosso relatório deste ano e 16 de dezembro deixamos de existir. Agora, essas comissões ficarão e darão continuidade. Então, da mesma maneira que no começo do programa eu disse que a apuração desses fatos não começou com a Comissão Nacional da Verdade, não vai acabar com a Comissão Nacional da Verdade, graças a essa estrutura que vai subsistir. Né? Eu gostaria de saber quantas vítimas a Comissão Nacional da Verdade ouviu. Vítimas de tortura, que a gente sabe que é um número bastante grande. Quantas vítimas foram ouvidas pela Comissão da Verdade? Nós já acolhemos, eu até peguei o dado atualizado de hoje para dizer para vocês. 1.045 depoimentos foram prestados pela comissão até hoje e seguramente pelo menos 70% disso são depoimentos de vítimas. Né? Não é um número relativamente pequeno? Eu pergunto para o senhor pelo seguinte, porque a Comissão da Verdade da Argentina ouviu 7 mil, do Peru 17 mil. Se a gente pegar as pessoas que fizeram queixa de tortura, que estão no Brasil nunca mais, dá 1.918 pessoas. Não acabou sendo pouca gente? Veja, aqui há vários fatores para isso. Primeiro que proporcionalmente ao número de vítimas, e o número de vítimas na Argentina foi muito maior, no Chile foi muito maior, o número do Brasil é expressivo. Depois há outro fator importante que é o seguinte, é o tempo. Né? Essas comissões da Argentina, no Chile, foram feitas logo na sequência do final dos regimes ditatoriais. No Brasil, como a comissão acabou se instalando já décadas depois, o número de pessoas que faleceu, tanto vítimas como autores, é muito grande. Né? E há ainda gente que tem muita resistência de prestar o depoimento, porque até hoje tem sequelas. Né? Você mencionou o caso da jornalista Miriam Leitão, que foi muito importante o depoimento que ela deu recentemente, mas ela mesma relata a dificuldade que ela teve. E ela, quando eu assisti a entrevista que ela deu para a jornalista Marília Gabriela, e ela relata que a razão que a levou foi a indignação dela pelo fato das Forças Armadas, no relatório das comissões de sindicância que foram pedidas pela Comissão da Verdade, não terem reconhecido a prática de tortura. Então ela avaliou nesse momento que ela teria que dar essa contribuição. Então é um processo que a gente tem que respeitar. Agora, todos aqueles que manifestaram o desejo de ser ouvidos pela comissão foram ouvidos pela comissão. Tem uma coisa interessante, um dado interessante é que nos DOPs, principalmente em São Paulo, tinha um registro de entrada e saída de pessoas e algumas vezes empresários entraram e saíram dessas dependências da polícia, que era o braço repressor do Estado. Esses empresários vão ser ouvidos? Vocês chegaram à conclusão do envolvimento de algumas dessas empresas? Sem dúvida. Há casos que já são comprovados, né? O caso do empresário do Boylesen, do Grupo Ultra, que se jactava, se orgulhava de financiar o BAN e o sistema de repressão. O Cláudio Guerra nos ajudou muito no rastreamento da situação da usina Cambaíba, né, no norte do Rio de Janeiro. Era um grupo empresarial que tinha uma usina e o forno da usina de cana foi usado para incinerar corpos que eram levados da Casa da Morte de Petrópolis para o norte do Rio de Janeiro para serem incinerados. Então aqui nós temos alguns casos de envolvimento direto de grupos empresariais com graves violações de direitos humanos. E mais recentemente, um grupo coordenado pela doutora Rosa Cardoso, que integra a nossa comissão, que é do Rio de Janeiro, fez um levantamento de grandes empresas que financiaram e deram seu apoio ao regime no combate às lutas sociais. Né? Recentemente saiu uma matéria, inclusive, com a identificação de um relatório da Volkswagen, que fazia vigilância sobre o movimento sindical, inclusive sobre Lula, à época líder.
sindical. E como é que operavam essas empresas? Passando informações sobre os seus trabalhadores para os órgãos de repressão. E muitas vezes essas informações acabaram fazendo com que esses líderes de trabalhadores fossem presos e sofressem muito com relação a isso. A comissão ainda vai fazer uma interpelação dessas empresas. E tem pessoas também que sequer mencionam que foram torturadas ou que foram presas. Aqui, eu leio aqui que a nora do Carlos Lacerda, Maria Clara Mariani, ela esteve presa no Galeão na época do meu irmão com o Burnier e foi solta graças ao fato de ser nora do Lacerda. Isso a história não vai contar. Porque a própria pessoa se abstém, de fazer. E aí nós temos que respeitar, né, Hilde? Porque, claro. São processos traumáticos. Mas que está nos livros, em alguns livros. O registro aparece. Você acha que a gente vai conseguir? Porque acho que algumas crianças também desapareceram durante o regime militar, nessas prisões que eram feitas clandestinamente, né? Algumas crianças desapareceram. Você acha que a gente vai ter em breve ou ter sucesso como tiveram algumas mães da Praça de Maio de reencontrar seus netos? Veja, a escala no Brasil não foi igual ao da Argentina, né? Então, o número de casos, talvez, dessa natureza seja muito menor. Nós trabalhamos a partir dos dados da Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça, com um universo de 370, 380 mortos desaparecidos, mas a nossa investigação está mais ampla. Portanto, hoje nós nos debruçamos em cerca de 500 casos, né? E cada um desses casos está sendo examinado minuciosamente. No relatório final da comissão, haverá um volume que será dedicado a contar a história, né, dessas graves violações e um outro volume dedicado às vítimas, onde a ficha de cada vítima vai ser apresentada de maneira que aquela história seja resgatada, né? E aí nós esperamos ser o mais completo possível. Bem, vamos ouvir agora uma história que tem muito a ver com isso, do neto de Epaminondas Gomes de Oliveira, líder camponês do Maranhão, preso e morto em 1971 pela ditadura. A Comissão da Verdade conseguiu identificar os restos mortais dele 43 anos depois. Só assim a família pôde fazer um sepultamento. O neto, Epaminondas Neto, nos enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Vamos ouvir. Pedro Dallari, o senhor acredita que no Brasil, algum dia vai ser possível levar a julgamento as pessoas que cometeram crime de tortura e de desaparecidos políticos? Como o senhor avalia esse cenário? Deixa eu só primeiro falar do caso do Epaminondas rapidamente, se você me permitir, Paulo, porque foi um caso comovente. Foi o primeiro caso que a comissão localizou o corpo de um desaparecido. Foi feito apesar da ausência de ajuda das Forças Armadas, que neste caso realmente não existiu. Foi possível localizar os restos mortais, foi possível se realizar, graças à ajuda de peritos da Polícia Civil do Distrito Federal, uma perícia. Comprovou-se que o corpo era de Epaminondas e há 2 semanas nós fizemos uma audiência pública que foi muito mais do que uma audiência pública, foi uma cerimônia, onde a Comissão Nacional da Verdade pôde então entregar, foi comovente, né, os restos mortais de uma pessoa para que a família pudesse velar e enterrar, né? A família veio para Brasília, foi feita a cerimônia, né, porque os restos mortais estavam aqui em Brasília. Os restos mortais foram entregues e foi trasladado o corpo para o Maranhão e lá feito o enterro 43 anos, se não me engano, depois da morte. Então foi um caso realmente que nós gostaríamos de ter outros, né? Agora estamos fazendo uma investigação grande com aquela situação da vala de Perus, do cemitério, talvez ali tenhamos mais alguns casos, mas é o que nós mais gostaríamos, que é devolver às famílias os corpos, não é? O que o Epaminondas Neto, né, que teve um papel muito importante, porque ele se empenhou muito por essa apuração, e sem ele a Comissão Nacional da Verdade não teria, né, apurado o caso. Quer dizer, o amor do neto pelo avô foi a mola propulsora de todo o processo de investigação. O que ele pergunta é importante, né? E hoje há esse debate colocado, né? Quer dizer, de que maneira esses fatos todos que estão aparecendo nessa situação
vão fazer com que a sociedade e o Estado mudem Você a acha posição que em relação à lei de mais- anistia. Né? Quanto mais se aparecem esses fatos, fica mais difícil manter a situação atual. Ou seja, quanto mais você conhece o que se passou no porão, quanto mais você descobre, você identifica a vítima, aquilo que era uma ideia se transforma em outra. O absurdo fica mais real e muda a percepção das pessoas. Pessoas que achavam que, olha, vamos esquecer, elas não conseguem mais esquecer. Porque agora são vítimas reais, histórias reais, fica muito mais difícil. Uma coisa é eu dizer, não, deve haver anistia em tese. Outra coisa é quando há situações. E eu acho que outra coisa que contribui muito para esse reaquecimento, ou seja, em torno da demanda, é o fato de que as Forças Armadas até hoje não reconheçam que houve. Né? Isso faz com que, quer dizer, o fato de que houve tortura, houve morte, e aqueles que institucionalmente foram responsáveis não assumem esse fato, né? Essa realidade, essa verdade, estimula que então se procure outros mecanismos, né? E nesse sentido eu acho que as Forças Armadas estão errando, porque o fato delas não reconhecerem faz com que recrudesça essa busca pela justiça por via do sistema judiciário. Olha, tem muitas questões aqui, eu tenho certeza que a gente quer falar muito disso. Vamos fazer um breve intervalo para entrar no terceiro bloco fazendo essa discussão. Prosseguimos aqui discutindo o trabalho da Comissão da Verdade na investigação das violações de direitos humanos durante a ditadura. Até já. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari. Participe do programa pelas nossas redes sociais. Pedro, eu queria fazer a pergunta de Dario Mendonça de Farias, que colocou a seguinte questão, aspas, quem responde por atos praticados que resultaram na morte de soldados inocentes, como foi o caso do soldado Cosel em São Paulo? Quantos militares estão integrando a Comissão da Verdade? Eu acho que tem uma questão que vale a pena ser respondida. Vamos responder. Não tem a menor dúvida. Veja, durante todo o período da ditadura militar, em relação àqueles que praticaram atos que, pelo sistema, eram considerados ilegais, inclusive, foram processados, foram julgados, cumpriram pena, quando não foram torturados e executados. Então, a situação não se compara, ou seja, aqueles que eventualmente praticaram atos irregulares foram submetidos à justiça, e mais do que à justiça, foram submetidos a formas de tratamento bárbaras, né? Cruéis, né? Então, não há sentido em querer colocar do mesmo lado os agentes do Estado que, protegidos pelo Estado, né, torturaram, mataram e ficaram impunes. Nunca houve nenhum tipo de punição de um agente do Estado por ter praticado tortura e por ter assassinado pessoas. E colocar do mesmo lado as vítimas que foram processadas, julgadas e pagaram muitas vezes com a vida. Então, acho que as questões são completamente diferentes e a Comissão Nacional da Verdade apura a prática de graves violações pelo Estado e por seus agentes. Com relação à participação de militares, na Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi a comissão que julgou todos esses casos, primeiro ligado ao Ministério da Justiça e hoje à Secretaria de Direitos Humanos, há representação sim das Forças Armadas. Mas mesmo porque tem muitos militares que foram torturados também, que foram para a oposição ao regime militar. As primeiras vítimas em grande escala do golpe militar de 64 foram os militares, porque o primeiro enfrentamento que o regime teve foi interno. E realmente nós vamos mostrar isso no relatório, um grande número de vítimas militares. Agora, no caso da Comissão de Mortos e Desaparecidos, os militares participam do processo de investigação. Agora, como é que é o nome da pessoa que fez essa pergunta? Acho que é Dario. Dario. Eu queria falar com o Dario. Tem um caso muito emblemático, que é o da tortura e da morte de um casal, Marilena Pinto, filha do doutor Feliciano Pinto, e Mário Prata. Eles foram barbaramente torturados. A Marilena foi escalpelada viva, é a tortura da Marilena. E depois o rosto dela foi arrancado, aliás, o rosto dele também. Eles foram entregues, os corpos com os rostos arrancados. Ela morreu amarrada ao marido já morto. Ela foi morrendo aos pouquinhos. Uma jovem linda. E eles tinham filhos pequenos.
e isso como retaliação, porque eles eram uma célula de militantes infiltrada por um militar se fingindo de militante. Esse militar, posteriormente, invadiu este aparelho, já com farda de militar, armado, com sua equipe, como é que chama? Batalhão? Como é que chama? Patrulha? Patrulha, não sei, porque eu sou leiga nessa... Eu não fiz nem tiro de guerra. Para tomar o aparelho. E ela se defendeu e atirou e matou esse oficial. Então, a retaliação foi essa tortura bárbara. Então, ele morreu em combate, ela em legítima defesa, ela se defendeu e ela teve esta morte cruel, trágica. Teve a pele arrancada viva e foi escalpelada viva. Então, são 2 pesos, 2 medidas. É esse o tratamento que era dado. Pedro, esse depoimento me fez lembrar do caso desse grupo que foi preso junto com o Vlado, né? Entre eles estava o Rodolfo Konder, que também era jornalista, e eu tive com ele logo depois da libertação. Ele estava muito machucado, ele tinha dificuldade para caminhar, tinha sido brutalmente torturado. E ele contou que muitos jovens lá dentro passaram por essa situação. Você acha que ali, naquele momento, né, com a morte do Vlado, com a missa depois na Sé, o regime acaba recuando? Quer dizer, a tortura diminui? Quando é que a tortura começa a diminuir no país? Porque ela vai num crescente até 75, 76. Sem dúvida. Nós avaliamos isso, que de 1971, 70, 71 até 75, 76 é o auge desse processo. Realmente, a partir do caso Vladimir, que ganha uma visibilidade pelo próprio engajamento da Igreja Católica em São Paulo, através de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? O Rabino soube, ou seja, há uma mobilização que é muito importante. E aí, curiosamente, há uma redução. E vai haver a emergência de um novo fluxo, já nos anos 80, que são os atentados à bomba, né? Quando poderia ter ocorrido o mais trágico de todos, que é o caso do Rio Centro, né? Que já no final da ditadura, aí sim um bando enlouquecido, né? Onde pontificava esse capitão Wilson Machado, né? Hoje coronel, que foi depor na Comissão Nacional da Verdade no Rio de Janeiro. Se eles tivessem êxito em explodir uma bomba num evento onde havia ali cerca de 30 mil espectadores, ali poderia ter sido uma tragédia. Foi o estertor. Então, há momentos diferentes da repressão, né? Quer dizer, realmente, essa estrutura de sequestro, né? Porque a prisão era um sequestro, com a finalidade de torturar e matar, o auge vai de 71 a 75. E 80 ainda era uma questão de Estado ou era já uma questão paralela? Veja, ainda era a estrutura do Estado, mas ali talvez a gente já possa identificar algum nível de banditismo que paralelo. Embora, no caso do Rio Centro, haja um depoimento do general Otávio Medeiros, que diz que, não está vivo mais, que o presidente Figueiredo saberia do atentado do Rio Centro. Eu sou cético com relação a isso. Porque havia um conflito de forças ali. Havia um conflito de forças. Agora, de qualquer maneira, o regime tinha conhecimento de que havia uma estrutura formada por servidores públicos, usando estrutura pública, operando. Talvez a cadeia de comando fosse numerosos, atentados a bancas de jornal, havia bombas no Rio de Janeiro. Cerca de 40 naquele período, né? No começo da década de 80, e que o mais grave foi o do Rio Centro. Inclusive vitimou a secretária da OAB. Lida Monteiro da Silva. Nós ouvimos a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecute. Ela foi torturada durante o regime militar, foi presa junto com a própria filha e esteve na mesma cela que a presidente Dilma. Ela enviou uma pergunta, vamos ouvir. Quero aqui parabenizar, na pessoa do Pedro Dallari, todo o trabalho
excepcional que a Comissão Nacional da Verdade tem feito. Agora eu quero lhe perguntar, você como coordenador, que me dá muita honra, da Comissão Nacional da Verdade no momento, qual legado você considera mais importante, ou quais os legados que a comissão deixará, o trabalho de vocês deixará para as gerações que não viveram, não leram, não souberam do lamentável acontecido na época da ditadura militar no Brasil? Eu acho que o principal legado é realmente no âmbito da memória, ou seja, é deixar claro que ditadura nunca é solução, né? A democracia, com toda a sua imperfeição, é o ambiente natural da política, da divergência, a tolerância, a compreensão é algo que é essencial. E ao mostrar esse episódio, eu acho que um legado que a gente tem que perseguir é o da tortura. Ainda se tortura muito no Brasil. Pegue o caso Amarildo, por exemplo. O que é o caso Amarildo? O Amarildo, todos sabem, né, foi um operário da construção civil, foi detido pela polícia no Rio de Janeiro, no ano passado, foi levado para uma unidade de segurança pública, lá foi barbaramente torturado, foi assassinado e o seu corpo desapareceu e até hoje não se sabe. É o caso Rubens Paiva, né? É o caso Stuart Angel, é o caso de milhares de pessoas que sofreram esse tipo de problema e que continuam sofrendo. Então, o fato de que não se combateu de maneira, né, efetiva a tortura fez com que ela permanecesse como algo que é tido por muita gente ainda como algo aceitável. Então, talvez o legado que nós tenhamos que perseguir é de acabar com isso aqui. Bem, se alguém comete um crime, se alguém comete uma violação, tem que ser processado, tem que ser julgado, tem que cumprir pena, mas isso nos termos do que a lei estabelece no regime democrático. Vamos lembrar, o destino da tortura depende do destino do torturador, não é? A tortura não é um crime que tem no ar. Bem, daqui a pouco a gente volta para o último bloco e voltamos a essa discussão que tem até questões de internauta a esse respeito, né? Não saia dali. Estamos de volta com o Espaço Público. Hoje aqui conosco o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari. Lembrando que você participa do programa pelas redes sociais, cujos endereços aparecem aí na sua tela. Pedro, vamos fazer uma pergunta de Lucas Rafael Chianello, que mandou a pergunta pelo Facebook. Ele pergunta: o Brasil já foi condenado em instâncias internacionais pelos crimes cometidos pela ditadura. O que falta para que a lei de anistia seja revisada, de modo que a lei seja aplicada àqueles que cometeram crimes? Esse é um tema muito delicado de discussão, porque há muita divergência, não só na comunidade jurídica, né, porque há uma lei que foi aprovada, a Constituição, nas disposições transitórias, ela preserva o espírito da lei, embora mudando um pouco a redação, e alguns juristas entendem que a diferença que existe entre o texto da Constituição, que não fala mais em crimes conexos de qualquer natureza, e a lei original, que falava em crimes conexos de qualquer natureza, poderia dar margem ao julgamento. Portanto, há um debate jurídico. Há um debate político, né? Na medida em que alguns entendem que a lei de anistia foi importante para encerrar um período da história que não deveria se abrir. E a sociedade está fazendo esse debate. A Comissão Nacional da Verdade tem tomado muito cuidado de não fazer desse debate um elemento da sua atuação, porque o papel da Comissão Nacional da Verdade é apurar os fatos, é levantar as histórias, né? Nesse sentido, inclusive, o fato de que exista o debate sobre a lei de anistia, para ser franco, até nos atrapalha um pouco, porque vários dos depoentes já nos disseram que optam por ficar calado diante da Comissão Nacional da Verdade, porque tem receio de que, se falarem, o Ministério Público no dia seguinte está usando aquele depoimento como prova para impetrar uma ação.
Portanto, a Comissão Nacional da Verdade tem ficado à margem dessa discussão. Nós entendemos que a melhor contribuição que a gente pode dar à sociedade brasileira é realmente fazer uma apuração muito robusta dos fatos e apresentar os fatos à sociedade brasileira, e a sociedade brasileira formará sua convicção do que deve ser feito a partir disso daí. Agora, nós percebemos que há crescentemente, e eu insisto, até como reação a essa recusa das Forças Armadas em reconhecerem o seu papel, há crescentemente um pleito no sentido de que haja uma revisão da lei de anistia e que os responsáveis sejam processados e julgados. E certamente em 2015 esse vai ser um tema importante da agenda política e judiciária brasileira. Você, no caso do Vladimir Herzog, conseguiu avançar em algumas informações que a gente não sabia, por exemplo, quem estava na sala, quem seriam os responsáveis pela morte dele? Veja, nós tivemos um depoimento muito importante sobre o caso Herzog, que foi o depoimento do delegado Calandra, que foi colhido em São Paulo. O delegado Calandra era, o famoso capitão Birajara, era um delegado de polícia civil, mas que ficava atuando dentro do DOPS, do DOI-CODE, ali na Rua Tutóia, em São Paulo, como uma espécie de oficial de ligação, né? E ele, então, né, descreveu para nós, embora não tenha falado grande coisa, mas nesse caso específico ele descreve as circunstâncias em que, após a morte do Herzog, ele então atua no sentido de comunicar os peritos da Polícia Civil, que vão então fazer a perícia no DOI-CODE e atestam aquela fantasia, né, aquele absurdo que teria sido o suposto suicídio. Isso é importante porque isso mostra realmente a presença do delegado Calandra no local, né, provavelmente associando de maneira muito efetiva a morte. Isso era algo que não se sabia e, no contexto da apuração, se descobriu. E o senhor teve alguma resposta da Aeronáutica à sua solicitação para investigar ali a cabeceira da pista da Base Aérea de Santa Cruz, onde, segundo o depoimento de um militar, estariam supostamente os restos mortais do meu irmão, Stuart Anja? Ainda não, porque nós queremos saber, no caso de Santa Cruz, primeiro isto, mas associado a isto, se naquele período, em que momentos houve o fechamento da pista, né? Porque isto é algo que a aeronáutica tem o controle, né? Em que momentos só poderia ter havido o sepultamento, né? O enterro, né? A ocultação, melhor dizendo, do cadáver de Stuart Anja na cabeceira da pista de Santa Cruz, se a pista fosse fechada. O depoimento que nós recebemos, né? Você estava aí quando nós passamos esse depoimento no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, é que a pista foi fechada e para que houvesse essa ocultação de cadáver. Então nós perguntamos, inclusive, se houve o fechamento da pista, porque eles têm o controle de operação. Até agora não tivemos resposta. Você, quando ouve esses relatos, e que todos os jornalistas aqui já ouviram, relatos de ocultamento de cadáveres, de corpos decepados, de desfigurações, você dá crédito a todos eles ou você acha que aí tem inclusive despiste, ilusionismo, tentativa de criar de afastar do caminho correto? Como é que você encara isso aí? Com muita cautela, você tem toda a razão. Às vezes as pessoas não fazem isso nem por má intenção, mas há muita confusão mental, há casos em que realmente há uma tentativa de confusão, né? O Paulo Malhães, que depois foi assassinado, ele fazia depoimentos contraditórios, né? Ele, para uma jornalista do Globo e do jornal O Dia, uma jornalista, ele disse que o corpo de Rubens Paiva teria sido jogado no mar, depois para outro ele disse que não, que foi jogado no rio ou que foi enterrado. Então havia de tudo isso. O que a Comissão Nacional da Verdade procura fazer é não lastrear nenhuma convicção apenas em um elemento, em um depoimento, ou seja, sempre procurar cruzar elementos probatórios para que haja uma circunstância que possa ser delineada com mais segurança. Essa é uma cautela que nós temos feito. Outro expediente de cautela. Por que nós estamos ouvindo um grande número de militares? Não é por nenhum espírito persecutório, ao contrário. Porque nós temos muitos depoimentos e muitas acusações contra militares. Nós tomamos a decisão
de que todos aqueles militares acusados que estiverem vivos, a comissão dará a eles a oportunidade de se manifestarem. Então, o fato de que está saindo na imprensa agora que a comissão está ouvindo um grande número de militares, isso vai a favor deles, é para que eles tenham a oportunidade de se defender. Alguns têm se recusado, têm ficado calados. Hoje, no entanto, nós tivemos o depoimento, né, do coronel Pedro Ivo, que foi lá e negou as acusações que são imputadas a ele, né, e apresentou. E a comissão, obviamente, vai ter que fazer esse registro a bem do contraditório. Portas fechadas, eles estão falando? Muito pouco. Muito pouco. Há realmente a orientação dos advogados no sentido de que eles não falem. Engraçado, curioso que o delegado do DOPS, o Cláudio Guerra, no livro dele, ele ensina que uma das táticas deles, que eles aprendiam nas academias, era a de despiste, numa situação, por exemplo, de um atentado que eles cometessem, havia sempre alguns agentes infiltrados para dar informações contraditórias, para convencer as pessoas, as testemunhas oculares, de que foram fatos diferentes que aconteceram. Era um homem de camisa verde, entrou por aqui, o tiro veio por ali. Houve casos interessantes em que houve. O caso Rubens Paiva mesmo, qual era até agora a versão oficial do Exército, de que ele estava preso, foi transportado, e quando estava sendo transportado para uma outra localidade, saindo do DOI-CODE, teria havido uma missão, um resgate por parte dos seus companheiros. Imagina, ele, uma pessoa muito volumosa, gordo, saindo do banco de trás de um Fusca, era totalmente implausível, mas essa era a versão, né? E no ano passado nós tivemos, então, e aí foi muito importante, inclusive a ajuda da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, o depoimento de um militar que reconheceu que aquilo foi uma farsa. Ou seja, o carro, depois que Rubens Paiva já estava morto, o tal do Volkswagen foi levado para uma localidade e lá colocaram fogo no carro para simular que havia ocorrido aquela tentativa de resgate. Então isso é importante. Esse foi algo que foi possível porque militares falaram. A pessoa se arrependeu, né, e preferiu falar a verdade e foi fundamental para elucidar o caso Rubens Paiva. O caso Rubens Paiva hoje, ele é um caso resolvido. A única coisa que não se sabe, e provavelmente nunca se saberá, o que foi feito do corpo dele. Quem sabe é o general Bellian, que não quis falar à comissão, né? Compareceu, mas de novo não quis prestar depoimento. Voltando à discussão de julgamento da lei da anistia, Mário Augusto Jacob Skin manda pelo Facebook a pergunta, voltando ao julgamento dos crimes de tortura: que diferença, se é que as há, entre o que ocorreu no Chile, na Argentina, no Uruguai, Paraguai e agora aqui no Brasil? Existem diferentes processos políticos que explicam isso ou é outra coisa? Eu acho que são vários fatores, mas um deles é a nossa cultura política, que é uma cultura que não lida bem com essa necessidade de fazer esses julgamentos em momentos de transição. Dou um exemplo. A redemocratização do Brasil foi em 1985, né, para acabar com o regime militar. Em 1988 foi feita a nova Constituição. Somente em 1999, 14 anos depois da redemocratização e 11 anos depois da Constituição, é que se instala o Ministério da Defesa. Né? Até então, havia no Brasil, já na redemocratização, 5 ministros militares: Marinha, Exército, Aeronáutica, Gabinete Militar da Presidência da República e Chefia do Estado-Maior. Então levou 11 anos após a nova Constituição para que se fizesse aquilo que existe em toda a democracia, que é ter um Ministério da Defesa civil. E os militares, como profissionais, estão subordinados a isso. Então essa cultura de transições controladas, lentas, que faz com que a Comissão Nacional da Verdade tenha se instalado aí, né, tanto tempo depois dos fatos, é que acaba contribuindo para essa ideia de impunidade que existe. Né? Agora, existe uma expectativa também em saber a questão de grandes políticos que desapareceram, né? Recentemente, a sociedade discutiu a questão do João Goulart, do Juscelino Kubitschek, enfim. Vocês conseguiram apurar alguma coisa a respeito desses grandes líderes
políticos? Há aquela famosa coincidência de 3 líderes, né, que morreram num pequeno espaço de tempo na década de 70. Juscelino e Jango, que foram presidentes, e Carlos Lacerda. Cada um deles nós demos atenção. No caso Juscelino, nós fizemos uma perícia muito cuidadosa, uma investigação muito detalhada. E a conclusão da Comissão Nacional da Verdade, e isto tudo que eu estou falando está no site. Qualquer pessoa que entrar no site, né, cnv.gov.br, achará esses documentos, estão lá. Nós chegamos à conclusão de que não houve assassinato, né? No caso Juscelino, nós não temos nenhum elemento que indique que ele tenha sido assassinado, nenhum elemento de perícia, nenhum elemento material. Que havia, provavelmente, dentro do regime, quem quisesse que ele fosse morto, sem dúvida nenhuma, mas não há nenhuma comprovação de que isso tenha ocorrido, pelo contrário. Todo o exame que foi feito pela comissão aponta no sentido contrário. No caso João Goulart, está sendo feita uma perícia nos restos mortais, que está sendo conduzida pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Outro dia a comissão esteve com a ministra Ideli e nós deveremos ter esses resultados ainda a tempo de fazê-los constar do relatório da comissão, ou seja, se Jango teria sido envenenado ou não. Essa é a discussão que existe, né? No caso Carlos Lacerda, eu estive pessoalmente com membros da família para indagar dele se havia na família alguma suspeita de que ele pudesse ter sido assassinado. E não há, né? A família do ex-governador Carlos Lacerda entende que ele morreu de morte natural, não há nenhum elemento, e aí, diante até desta convicção da família e nós também não temos nenhum elemento incídio contrário, nós então não demos sequência. Então houve o cuidado em relação aos 3 casos. A família de Juscelino também nega que eu conversei bastante com a filha dele, Maristela, né? Kubitschek Lopes, e realmente ela tem convicção de que não houve isso. Uma questão que a gente sempre costuma falar dessa tradição brasileira, dessa cultura de conciliação que nós temos mesmo e tudo isso. Mas se ele for ver na Argentina, os julgamentos militares implicou até em 2 tentativas de golpes de Estado. Né? Quer dizer, não é que foi uma coisa pacífica, os argentinos são pacíficos. Não, ou seja, Alfonsín proclamou uma lei, teve uma resistência militar, ele revogou a lei, depois vem outra lei que é revogada e tem nova. E vai tendo que. Até que, de fato, o senhor Videla se senta na cadeira e está lá atrás das grades, onde vai cumprir sua prisão perpétua. Quer dizer, existe também assim, além dessa tradição, existiu, na forma pela qual a nossa transição foi conduzida, uma tentativa de preservar esse passado. Que nunca se quis questionar, porque afinal era útil. Por exemplo, se a gente for lembrar, assim, a anistia vai até 88. Em 88, o que nós tivemos? Uma greve na CSN. Então, nessa greve foi reprimida pelo Exército. Mataram 3 trabalhadores. Quer dizer, durante muito tempo, essa estrutura não é que ela era útil para uma parte de quem estava lá. Não é isso. Aliás, não é disso que ele está falando. Pensando nesse sentido, vocês fazem um estudo que vem da época da ditadura do Vargas. E no mesmo período tinha a ditadura na Argentina do Perón. 2 regimes duros e que também perseguiram civis que faziam oposição. Naquela época, não houve, na Argentina, pelo que eu sei, punição de nenhum dos generais ou dos oficiais envolvidos na repressão. Você não acha que, no caso da Argentina, o fato das Malvinas... Sem dúvida. É preciso lembrar, essa observação é importante, né? Quer dizer, a ditadura militar acaba na Argentina com a derrota da Argentina para os ingleses na crise das Malvinas. Então isso cria para a sociedade civil uma outra condição na relação com os militares. Fissura muito e mesmo maior. assim o Paulo lembrou bem, mesmo assim foi demorado, né? Não é o caso do Brasil. Do Brasil é interessante uma coisa que nós descobrimos na comissão. Em 46, quando acabou o Estado Novo, em 45, e se discute, há a proposta da criação de uma comissão da verdade para apurar crimes ocorridos no Estado Novo, que foi apresentada à Constituinte pelo então deputado da UDN, Euclides Figueiredo, pai do general Figueiredo. E, obviamente, aquilo não tem sequência. Então, realmente, na cultura brasileira, o passado sobrevive no presente com uma força que faz com que aquilo tenha um efeito anestésico nos processos de transição, né? Bem, eu gostaria de... vamos ouvir a jornalista e ex-presa política Rose Nogueira, presidente do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo.
ela nos enviou um assunto para ser discutido, um comentário que ela vai pedir a você. Vamos ouvir. Sobre a questão indígena e a formação de milícias indígenas no tempo da ditadura pelos militares. O estudo de como é que as comunidades indígenas foram afetadas é uma iniciativa pioneira da comissão, né? Talvez seja a primeira comissão da verdade que tenha tido essa preocupação de ir além do que são aqueles, obviamente, relacionados, né, a esse tipo de situação, que são aqueles que enfrentam o regime, né? E esse trabalho está sendo conduzido admiravelmente por uma pessoa notável, que é membro da comissão, que é a professora Maria Rita Kell, né, que é uma psicanalista e que tem feito esse trabalho, tem percorrido o Brasil, inclusive, e realmente é impressionante como as comunidades indígenas foram afetadas por diversas vezes. Primeiro que a ditadura, até pelo fato de que não havia liberdades públicas, né, criou um ambiente muito favorável ao puro e simples massacre de populações indígenas, já que não havia liberdade de imprensa, não havia, para iniciativas relacionadas à mineração, à ocupação de terras, né? Então, nesse sentido, Projeto Rondon, o Jari, ou seja, e aí vai. Um outro tipo de fenômeno foi o envolvimento de comunidades indígenas e de camponeses no combate à guerrilha do Araguaia. Então, o regime procurou cooptar essas comunidades e, às vezes, pela sedução, às vezes pela chantagem, às vezes pela ameaça, para que de alguma maneira elas se envolvessem na perseguição aos guerrilheiros do Araguaia. Então as comunidades indígenas foram bastante afetadas e vai haver um capítulo do relatório que é especialmente dedicado a essa temática. E sobre os negros? Só uma questão aqui, antes disso. O Tedinei Moreira da Silva segue nos indígenas e pergunta o seguinte: os dados que a gente possui permite dizer que os indígenas foram as maiores vítimas do regime de exceção? Como é que você avalia isso? Os indígenas já eram vítimas antes do regime de exceção, né? Não é algo mesmo que quando o regime não era de exceção, eles eram vítimas. Já eram vítimas, porque havia realmente, seja pela cultura do progresso, do desenvolvimentismo, né, aquela percepção de que os índios atrapalhavam o progresso, né? E aí a gente vê quão admirável foi a luta dos irmãos Vilas Boas para criar, né, a reserva do Xingu, porque eles conseguiram brecar algo que aquela época ainda era difícil. Hoje há uma consciência um pouco maior e mesmo assim a luta social é forte, mas naquela época não havia nenhum. Então realmente os índios foram vítimas muito Sobre muito os negros, vocês conseguiram apurar alguma coisa? Quer dizer, eles foram nesse período muito perseguidos e torturados? Veja, nós apuramos situações em que não há propriamente uma política deliberada contra determinados grupos, mas aqueles grupos, pelo fato de serem socialmente discriminados, quando alguns dos seus elementos eram presos, não porque eram parte do grupo, mas quando eram presos, aí o tratamento era muito cruel. No caso dos negros foi o que aconteceu. Não havia por parte do regime uma política deliberada de perseguição aos negros. Mas aqueles negros que, por serem militantes sindicais, por serem militantes políticos, eram detidos, eles acabavam sofrendo com muito mais vigor, né, os males da repressão, porque se somava ao combate a eles pela militância política, ao preconceito social. Eu, inclusive, tive a oportunidade de conversar com algumas lideranças da comunidade judaica para saber se isso também havia ocorrido, se eles tinham esses elementos. Porque no caso da Argentina, por exemplo, a repressão teve uma componente, inclusive, de políticas antissemitas e antijudaicas, né? Não houve, por parte das lideranças que eu conversei em São Paulo, essa constatação. Então, Vladimir Herzog, que era judeu, por exemplo, não foi morto porque era judeu, né? Foi morto porque era associado ao Partido Comunista, né? Mas essa é uma preocupação que a comissão tem, Florestan, de identificar realmente certos padrões em que possa ter havido uma situação diferenciada por essa componente de preconceito social. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o papel da imprensa em dois momentos. Durante a ditadura, quando ocorria a tortura, a imprensa colaborou alegremente.
divulgou mentiras cotidianamente, as pessoas eram mortas e se divulgava que tinham se jogado embaixo de caminhões, divulgou Tentou a morte fuga, né? a fuga do Rubens Paiva, as coisas espetaculares. Quer dizer, era todas as questões assim. E até casos de caminhões que eram emprestados para que os órgãos de segurança espionassem os militantes, quer dizer, uma colaboração efetiva, né? Quando a Comissão da Verdade começou a trabalhar, a minha sensação foi que a imprensa mudou, passando a cobrar espetáculos. Cobrando espetáculos que, na verdade, eram mais espetáculos que interessavam a ela do que producentes para o trabalho silencioso, discreto de investigação. Ou seja, ela não ajudou nem antes e nem depois. O que você acha dessa avaliação? Veja, em relação ao que ocorre hoje, a Comissão Nacional da Verdade entende que tem sido positivo o papel da imprensa, porque a comissão tem a preocupação com a verdade e com a memória. A verdade vem da apuração. Agora, a memória, obviamente, não se conseguirá fazer com que ela seja resgatada sem que haja a veiculação daquilo que está sendo apurado pela comissão pelos meios de comunicação. Né? Não temos ilusão de que só produzindo um relatório e que cada brasileiro vai ler o relatório e vai... Não é assim que funciona. Mas aqueles espetáculos públicos, aquilo... você achou que eram televisionados, que na verdade viravam um confronto que nós sabemos que teatro é teatro, né? Não levava a nada e na verdade só saíam ali meio, às vezes até se achando inocentados, né? Mas eu acho que havia duas imprensas. Tá. Havia a imprensa a nível de poder do jornal, né, da política do jornal, e havia a imprensa do jornalista. Havia a imprensa que fazia quase que um trabalho de militância na própria página do jornal, nas colunas, e havia a imprensa dos interesses do jornal. Então, por exemplo, a minha mãe sempre fez a sua política através do jornal e sempre contou com o jornal para divulgar, entre aspas, a sua militância. Os colunistas sociais, de moda e cronistas sempre apoiaram a luta política da mamãe em plena ditadura. Estampavam seus vestidos de protesto político, davam a ela um respaldo de poder no Brasil, sabendo que estavam empoderando a Zuzu militante política. E isso foi muito importante para ela. Os Zósimos Barroso do Amaral, as Ninas Chaves, esses jornalistas, os Zuenir Venturas, os Carlos Heitor Coni, os estados de São Paulo, entendeu? Há um quadro de ambiguidade, viu, Paulo? Eu acho que conviveram essas duas situações, como a Hilde falou. Mas, recentemente, apesar realmente... Eu não era membro da comissão quando, né, houve que havia essas cobrança de sessões, revelações bombásticas. Eu entrei na comissão só em setembro do ano passado e, portanto, as audiências públicas que eu participei foram aqui, nós começamos a organizar a partir de fevereiro. E aí, realmente, houve uma preocupação da comissão em praticamente mostrar a apuração que a comissão tinha feito, né? A ênfase não foi tanto nas audiências, na coleta de documentos, tanto é que nós separamos. Uma coisa são as audiências públicas para a apresentação dos resultados do trabalho. Outra coisa são as oitivas, né? A coleta de depoimentos, e isso foi feito de maneira, eu acho, que a preservar uma situação mais compreensível, mais respeitosa até, e eu acho que com êxito, não é? Há hoje um volume de informações na sociedade maior. Eu queria agradecer o nosso convidado, Pedro Dallari, queria agradecer a Ide Garanjo por uma colaboração ali sempre atuante, o Florestan Fernandes, e queria agradecer especialmente a você. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. E desde já convido você para um novo encontro aqui na próxima terça-feira. Boa noite.